Oi, oi, bom dia, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos começar pela página 121, tá? Da nossa apostila de História, onde a gente tem aí a seção Siga em Frente. A gente vai continuar falando da obra de arte, das obras de arte, né? Como fonte histórica. Então, pessoal, a gente vai começar aí com a leitura desse texto, De onde vem a arte? Obras e objetos de arte também constituem o patrimônio cultural de uma sociedade ou de um povo. Mas o que é arte? Mesmo nos dias atuais, não há um conceito único de arte. Como você estudou, em cada período da história, a arte contou com características próprias e os artistas representavam a realidade, algumas vezes no mundo imaginário, de acordo com o contexto histórico em que viveram. Por exemplo, a arte renascentista tinha como característica a valorização de ideais humanistas, ao contrário da arte na Idade Média, período em que a igreja exercia grande poder e era uma instituição influente na vida das pessoas. Logo, a religião era um tema característico da arte medieval. Então a gente viu, né, que de acordo com cada período pré-história, né, aí veio a arte rupestre. Aí a Idade Média veio essas obras de artes aí com característica aí religiosa, né? E a gente viu todos esses períodos aí e todas as características desses períodos, né, pessoal? A arte é uma criação humana, por meio dela os seres humanos interpretam e procuram imitar o mundo e a realidade em que vivem. É por isso que a arte muda de acordo com o momento histórico das sociedades e dos povos. Então, de acordo, né, com cada tempo, com cada povo que vive em determinado tempo, a arte ela vai se modificando, ela vai evoluindo, enfim. Compare as obras de arte que representam a mulher em três períodos diferentes. A gente tem aqui, ó, três períodos que inclusive a gente já estudou, né? A gente vai ver aqui mais um pouquinho. A gente tem pré-história, idade média e idade contemporânea. A gente vai começar aqui pelo lado esquerdo. A gente tem aí a Vênus de Willendorf, pequena escultura feita por volta de 20.000 a.C. É um dos exemplares de esculturas femininas do período da pré-história. Acredita-se que essas peças representem a fertilidade, porque ressaltam os elementos do corpo da mulher associados à procriação. Indo aqui para o lado direito, a gente já tem, né, a Virgem, que é representada na imagem aí do lado esquerdo, tá? Mostra como a religião era a temática comum na arte medieval. A gente viu que na Idade Média, né, eles tinham muito, as obras de arte tinham muito dessa característica religiosa, né? Tanto as esculturas quanto as telas. Então, diferentemente da Vênus de Willendorf, a figura feminina da Virgem de Intercessão, então está aqui do lado esquerdo, né, a Vênus, e aqui do lado direito temos a Virgem de Intercessão. Produzida entre os anos de 1480 e 1490, é representada como corpo coberto por vestes e mantos. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem a Vênus, né, que é desse artista, e aí, o que acontece? Ela está nua, né? O que representa aqui, eles acreditam que representa a fertilidade da mulher, né? Aqui do lado direito, totalmente diferente, tem a Virgem aí totalmente coberta, né? São opostos aí. Aí a gente tem aqui a pintura René, do artista italiano Amedeo Modigliani, de 1884 a 1920, né, período aí em que ele viveu. Produzida em 1917, faz uma representação da mulher muito diferente das anteriores, tanto pelos traços quanto pelas cores utilizadas. Observe também como as roupas, o corte de cabelo e a maquiagem e os acessórios são diversos das outras representações. Então, são três mulheres totalmente diferentes aí em cada período, né? Na pré-história, a gente tem aqui, esse aqui, né? Que é a Vênus. Na Idade Média, a gente já tem a Virgem de Intercessão. E aqui, para finalizar aqui na Idade Contemporânea, a gente tem René, certo? Então, são três mulheres totalmente diferentes aí, de acordo com a época em que foram pintadas ou esculpidas aqui, né? No caso da Vênus. Aqui na página 122, a gente tem interpretar a arte como fonte histórica. A arte pode ser considerada uma fonte histórica, como você já viu nos capítulos anteriores. Uma pintura, um objeto, uma canção, um filme, uma escultura, uma poesia, entre outras criações artísticas, podem fornecer informações sobre a história de determinadas pessoas ou de uma sociedade em dado momento histórico.
ao interpretar um objeto de arte como fonte histórica, porém, é preciso um olhar atento para o que acontecia no período em que ele foi produzido, né? Então, por exemplo, como a gente viu aqui na Idade Média, né, a igreja é que regia tudo naquela época. Então, até as obras de arte, elas tinham essa característica, né, da religião. Então, eles representavam muito da religião. Então, de acordo com cada período aí, né, eles produziam essas obras aí com essas características daquele período. A gente tem aqui leitura de documento. Vamos aí à leitura, então, do texto O Caipira. Chamamos de caipira um morador rural mestiço de ascendência portuguesa e indígena. É um dos tipos rurais brasileiros presentes especialmente na região de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, parte do Mato Grosso e Paraná. O caipira mantinha um modo de vida típico ligado à sua subsistência e falava tupi. Mais tarde entrou em contato com os africanos escravizados e adotou costumes africanos trazidos para o Brasil. O avanço da industrialização na agricultura na década de 1950 causou mudanças no modo de vida caipira, mas o caipira ainda existe. Observe a reprodução de uma pintura do artista Almeida Júnior, né? Viveu na época aí entre 1850 e 1899, criada no início do século XX, na qual é representado um caipira. Então temos aqui, né, na tela, uma tela muito bonita, inclusive. Converse com seus colegas e com o professor sobre o personagem mostrado na pintura, descrevendo características da obra, por exemplo, onde ele está, que roupas usa, etc. Então, pessoal, vamos descrever aí, tá? Vocês vão pegar o caderno de vocês, fazer o cabeçalho, e a gente vai descrever. Coloquem aí a atividade da página 122, tá? Coloque aí o número 1, escreva a questão e descreva como é que ele está vestido, né? Ele está aqui descalço, roupas simples, leves, né? Está também no local simples. O que ele está fazendo aqui? Parece que está amolando aí um objeto cortante. Então, você vai descrever, tá bom? Vai dizer o que você vê aí na tela. Passando para a página 123, a gente tem aí hora de organizar a arte no município onde você mora. Você já pesquisou sobre um patrimônio de sua cidade. Agora pesquise sobre 2 artistas do município em que você mora e os tipos de arte que produzem. Depois, preencha a tabela. Então, vocês vão, tá? Pesquisar aqui o nome de um artista paraisense. Aí você vai dizer o que esse artista faz. Pintura, escultura, fotografia, música, literatura, teatro, cinema, outro. Se for outro, coloque aqui, tá? Aí você vai colocar a história do artista que você escolheu. Então, você vai escolher 2, tá? Aqui embaixo você vai fazer a mesma coisa, tá? Se você conhece aí um escritor paraisense, você vai dizer, vai marcar aqui, né, literatura, vai colocar o nome dele, vai colocar a história dele, tá certo? Na página 124, a gente tem um passo a mais. Questão 1. Assinale a alternativa correta. A. A arte foi criada por artistas medievais que, inspirados pelas ideias religiosas do período, resolveram criar meios de representar a realidade. Se for correto, você vai marcar X, tá bom? Então, pessoal, a arte foi criada por artistas medievais, né? Será que foram eles que criaram a arte? A gente já viu sobre isso aí, hein? Preste atenção. Questão B. Somente as construções e os edifícios históricos podem ser considerados patrimônios culturais de um país? E a música? E as lendas não são considerados patrimônio histórico? Bem, a gente também já viu isso aí, vamos relembrar, repensar um pouquinho, hein? Atenção! Questão C. A Unesco é o órgão responsável pela identificação, proteção e preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro e o IPAM é o órgão de proteção do patrimônio mundial. Tá certo isso? Olha só, prestem atenção aí nas siglas, tá? Unesco e aqui IPAM. Lembrem-se, a gente já viu sobre isso aí também, tá bom? Questão D. Objetos de arte podem ser considerados patrimônio cultural por causa de seu valor histórico e cultural. Podem, né, pessoal? Então, tá muito simples essa questão aqui. Tudo que a gente já viu, né? Tudo que a gente já falou, tudo que a gente vem falando desde o primeiro bimestre, inclusive. Questão 2. Por que é importante cuidar dos patrimônios da localidade em que você vive? A gente pode pensar como no todo, né, pessoal? Por que é importante a gente cuidar dos patrimônios? Os patrimônios, eles estão ligados à nossa história, né, ao nosso passado. Então, eles nos contam um pouco do nosso povo, do nosso passado, enfim. Então, pensem aí também, façam uma reflexão e respondam a questão 2.
Questão 3. Vimos que a arte é uma forma de representação da vida e muitas vezes da realidade de um artista, né? Por isso que a arte acontecia de acordo com o período aí, de acordo com cada período, temos uma determinada característica, né? Que acontecimentos ou situações atuais você representaria em uma obra de arte? E aí, pessoal? No atual momento que a gente está vivendo aí, falando o tempo todo de coronavírus, né? Falando o tempo todo de usa máscara, passa álcool em gel. Olha só que ideia interessante para a gente já estar aqui, né? Elaborando, criando uma obra de arte. Então, você vai escrever, tá? Resposta pessoal. Que acontecimento ou situação você representaria em uma obra de arte. Depois você vai desenhar aqui, ó. A arte pode ser uma fonte histórica. Imagine que você é um artista dos dias atuais. O que você retrataria em sua obra para contar às futuras gerações como é a vida em seu município atualmente? Olha aí, interessante, ó. Reflita sobre isso, desenhe no espaço a seguir o que você gostaria de contar às futuras gerações. Apesar de não ser uma coisa muito boa, eu desenharia aqui, ó, a população de máscara, né? Tomando aí todos os cuidados aí por conta do coronavírus, né? Então, é uma boa ideia, né, pessoal? Então, vocês vão pensar, tá bom, nessa questão aí, para poder responder, para poder escrever aqui em cima e depois desenhar aqui, tá bom? Então, por hoje é só. Beijos, boa atividade para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.